Reagindo, começando mais vídeo aqui pra vocês, que vocês mandaram pra mim pelas redes sociais no vídeo aqui do canal Lucas Nauta. O esquema sujo dos desafios por telefone que passavam na TV. Caramba, isso aqui era clássico, hein, mano? Quem nasceu, quem lembra lá dos anos 2000 lá, tinha muito isso, né? Eu já tentei participar algumas vezes na madrugada, hein? Caramba, velho, depois que eu fui descobrir que era tudo armação, tá ligado? Os caras faziam mó esquema por trás. Vamos ver aqui, mas quer ver que a gente tá aqui todo dia. Continue dando vídeo lá pelo site, vocês mandam programação no canal Lucas Nauta, me link aqui na descrição. Deixa muito comentário aí pro YouTube entender se curte nossos vídeos e manda para as pessoas também, ok? Então vamos ver como que é os esquemas aqui, ó. Vai lá, 3, 2, 1 e play. Você se lembra quando a gente ligava a televisão em qualquer horário do dia ou da noite e se deparava com aqueles programas Cheia de dia e de madrugada com também, uma né? apresentadora chamando o público para resolver charadas no estilo Descubra a Palavra Escondida? Na tela havia prêmios chamativos, como grandes quantias em dinheiro, o que chamava a atenção, e a charada geralmente era extremamente simples, quase que de um nível pré-escolar, escolhida exatamente para instigar quem estava assistindo a querer participar. O apresentador enrolava por vários e vários minutos, e se você decidisse participar, teria que ligar para um número pago e torcer para ser atendido. O resultado geralmente era frustração, acho que ganhava porque milhões, basicamente ninguém conseguia ser atendido. E ao final do mês, você também recebia uma conta de telefone caríssima de surpresa. Essas atrações ficaram conhecidas popularmente como programas caça-níqueis, e durante os anos 2000 estavam espalhados por diversas emissoras. Mas como esses programas surgiram, como funcionavam e principalmente por qual motivo eles sumiram da televisão? Hoje vamos tentar entender como essa palhaçada funcionava e por que eles se espalharam como uma doença durante uma época específica da TV brasileira. Ele tá sem perna. Ó, ninguém ligou ainda. E eu não vou ligar porque minha mãe não deixa. Nem mãe! Ninguém acha. E olha eu, ninguém. Ó, eu achei, ó, ele tá sem perna. Um monte de gente acha. Ó, ele tá sem perna. Olha que acho todo mundo. E ninguém Só que os caras não permitem que... R$35 mil. Ô mãe, deixa eu ligar. Que acerta. É R$35 mil. Puta que pariu. Tentando buscar a origem desses programas aqui em nosso país, pela minha pesquisa, o primeiro grande exemplo desse tipo de programa no Brasil foi o Insônia, exibido pela Rede TV a partir de novembro de 2006, durante as madrugadas. Quando a gente analisa a proposta, ela até parecia inovadora, um game show interativo em que os telespectadores respondiam perguntas de cultura geral, acumulavam pontos e concorriam a prêmios. A cada ligação feita para a central telefônica, o jogador tinha uma chance de entrar ao vivo, resolver o desafio proposto e sair com o dinheiro no bolso. No papel, era uma ideia divertida, que misturava entretenimento com interatividade. Mas havia um detalhe que transformava essa fórmula em polêmica: o custo das ligações. Em 2006, para algumas regiões do Brasil, o valor chegava a 35 centavos por minuto. E como a linha mantinha o telespectador em espera, tentando a sorte de ser atendido, era comum gastar dezenas de reais em uma única noite. Lembrando que dezenas de reais em 2006 muito assim, mano. Era muito mais do que dezenas de reais em 2025. O programa já apresentava toda aquela estrutura que os caça-níqueis mais fuleiros iriam adotar depois, desde os desafios e charadas, passando pela estética e contemplando até o comportamento dos apresentadores. A apresentadora Gabriela Serafim se tornou o rosto mais famoso do Insônia. Sempre sorridente, ela insistia que a qualquer momento você poderia ser o próximo. Esse tipo de expectativa era o motor do programa e também uma espécie de armadilha que mantinha milhares de pessoas que não conseguiam dormir e que não estavam assistindo o Intercine, o Fala Que Eu Te Escuto ou o Cine Privé, ligando sem parar com a esperança de, pelo menos, monetizar a insônia de alguma forma. Quem nunca? Essa fórmula não foi criada no Brasil.
Na verdade, se trata de um formato desenvolvido pela inglesa Cellcast e que antes de chegar por aqui, foi replicada em países como a Índia e a Argentina. E o funcionamento da estrutura é simples. Uma central telefônica 24 horas recebe cadastros e, a partir de um arquivo de 3.000 perguntas, propõe um quiz sobre arte, ciência, música, entre outros temas. Quanto mais questões o participante responde corretamente, mais acumula pontos e aumenta suas chances de concorrer ao que está sendo oferecido ao vivo pelos apresentadores. Cada acerto dá direito a 1 ponto. E segundo Percival Palecel, que era diretor de conteúdo da Cellcast no Brasil, a pontuação dos líderes do ranking, ou seja, de quem era de fato chamado para responder ao desafio final, costumava oscilar entre 200 e 215. Mas é preciso dizer que no caso do Insomnia, eu não encontrei tantas denúncias relacionadas ao fato de que o programa de alguma forma era fraudulento. Até encontrei algumas matérias que comentam o fato curioso de algumas pessoas conseguirem ser atendidas e errarem a pergunta, o que realmente não parece fazer muito sentido. O problema é que esse programa Insomnia pavimentou um formato que iria se expandir muito. Com o sucesso do Insomnia, diversas produtoras se especializaram nesse tipo de conteúdo, pois perceberam o potencial de lucro. A partir disso, elas começaram a comprar horários em várias emissoras de TV, principalmente na faixa noturna e de madrugada, mas também em manhãs de sábado e até em horários mais nobres. Em pouco tempo, a tela da TV brasileira foi tomada por clones do Insomnia, cada um com um nome diferente, mas todos funcionando da mesma forma. Charadas aparentemente simples, um telefone chamando o público e a promessa de prêmios fáceis. E a estratégia parecia bem clara. Como se tratava de produções terceirizadas, bastava vender o horário e lucrar com a audiência e as ligações. Mas havia um fator importante por trás dessa explosão: a crise econômica que atingiu as emissoras de TV na época. Muitas redes, especialmente afiliadas locais da Record e do SBT, estavam em sérias dificuldades financeiras. Para reduzir custos, dispensaram funcionários, diminuíram equipes e viram na venda de horários para produtoras de caça-níqueis uma forma de evitar um mal ainda maior, o de ter que ceder espaço para programações Era a antiga casa de aposta, né, mano? E aqui eu não tô querendo dizer que os programas religiosos eram piores ou mais nocivos do que os caça-níqueis. Para falar a verdade, alguns até eram, mas não é esse o ponto. A questão aqui é que o espaço comprado por programas religiosos geralmente pagavam bem menos do que esses caça-níqueis bizarros. Então, para essas emissoras, acabava compensando abrir mão de parte da programação para disponibilizar espaço para esses jogos bem duvidosos. Em 2016, por exemplo, afiliadas da Record, como a TV Tropical do Rio Grande do Norte, a TV Cidade do Maranhão, a TV Pajuçara de Alagoas, além de afiliadas do SBT, como a TV Tribuna do Espírito Santo e o SBT do Mato Grosso do Sul, passaram a arrendar horários para a produtora G2P, que era uma dessas especializadas nesse tipo de atração. Segundo o portal Na Telinha do UOL, o valor pago não era baixo, cerca de R$250 mil por mês por cada afiliada, além de possíveis participações nos lucros das ligações. Muitas vezes esses acordos supostamente eram feitos na surdina, sem o conhecimento da cabeça de rede, já que a prática podia derrubar a audiência e afastar os anunciantes tradicionais. Mas a crise não atingiu apenas as afiliadas. Até mesmo grandes emissoras como a Band aproveitaram desse modelo. O programa Gamefone, produzido pela Avatar Tecnologia, rendia à emissora cerca de R$2 milhões mensais por conta do aluguel da faixa horária. E, novamente, são informações apuradas pelo portal Na Telinha do UOL.
Com a multiplicação desses programas, cresceram também as críticas. Muita gente percebeu que os jogos tinham pouca transparência e que a chance real de participação era mínima. A cada ligação, o telespectador entrava numa fila de espera que aparentemente só servia para aumentar a conta de telefone. Não demorou para que esses programas ganhassem a fama de serem verdadeiros pega-trouxa. E havia casos extremos, pessoas que, sem perceber, gastavam centenas de reais em um único mês tentando ganhar esses prêmios. E, obviamente, na maioria das vezes, eles nem conseguiam participar ao vivo. Isso até me lembra uma outra parada que meio que acontece até hoje, né? Você viu a similaridade que eu falei? É isso mesmo. Não tem como, tempo, né? As reclamações chegaram à imprensa e logo depois ao Ministério É que hoje em dia é youtuber, né? Decidiu Então, investigar a antigamente era TV. Um episódio de 2012 ajudou a escancarar a gravidade da situação. Um telespectador que tentou participar do programa Ligue no canal Terra Viva ficou horas ligando sem ser atendido. Influencer, na verdade, Ao final né? do mês, recebeu uma conta telefônica Hoje em dia não é só superior YouTube. a R$400. Esse caso se tornou um símbolo do problema. E o Ministério Público concluiu que não se tratava apenas de azar ou má sorte. Era um modelo de negócio que lucrava em cima da dificuldade real de acesso. E as acusações incluíam propaganda enganosa, estelionato e exploração do consumidor. E além da área pública, com o aumento das denúncias, os caça-níqueis televisivos também começaram a ser alvo de críticas na internet. Um dos casos mais curiosos envolveu a já citada Avatar Tecnologia, produtora responsável pelo Gamefone. Em 2017, o youtuber Rogério Betim publicou vídeos denunciando o suposto esquema e afirmando que os programas eram fraude. Seus vídeos alcançaram milhões de visualizações, com acusações diretas à empresa e ao programa. A Avatar tinha sofrido ameaças e tal, né? Processando o Google, alegando danos morais. Em um primeiro momento, a empresa até conseguiu uma liminar obrigando a remoção dos vídeos. Mas essa situação toda acabou chamando muito a atenção para o tema. Então, do meu ponto de vista, essa ação de levantar esse processo pode ter se tornado um tiro no pé. Mesmo assim, os caça-níqueis televisivos tentaram sobreviver por mais tempo. Entre 2016 e 2018, o Ministério Público monitorou os programas e percebeu uma prática comum. Eles mudavam constantemente de nome e de apresentadores. A tática dificultava as denúncias e dava a impressão de que sempre surgiam novas atrações, quando na verdade era apenas o mesmo formato reciclado. Foi em 2016 que a situação chegou ao limite. O Ministério Público do Rio de Janeiro abriu uma ação civil pública contra a Band, acusando a emissora de conivência com as práticas dos caça-níqueis. O processo pedia uma indenização de R$10 milhões por danos ao consumidor. Para evitar a multa milionária, a Band assinou um termo de ajustamento de conduta. No acordo, a emissora se comprometeu a nunca mais exibir programas do tipo. E caso ela descumprisse, teria que pagar uma multa de R$50 mil por dia de exibição. Esse precedente abriu espaço para que outros canais também fossem obrigados a abandonar o formato. A partir daí, a queda foi inevitável, e esse tipo de programa foi aos poucos sumindo da televisão brasileira. Com as ações do Ministério Público, a pressão da imprensa e até a repercussão de denúncias feitas por internautas, os programas caça-níqueis nunca mais apareceram na TV aberta. Mas hoje, esse mesmo mecanismo se repete em outra roupagem. As casas de apostas e os tigrinhos da vida ocupam o lugar que antes era da televisão. Mas agora eles estão no que é os mesmos caras que faziam isso daí na TV. Ao alcance. Aí foram lá criar uma empresa. A lógica continua a mesma. Criar a ilusão de que qualquer um pode mudar de vida em segundos, enquanto na prática
O sistema sempre favorece quem está do outro lado da tela. Pois é, mano. Eu acho até pior o Tigrinho, viu? Se você for comparar. Porque o Tigrinho, o quê? Essas casas de aposta, a pessoa vai lá, se vicia de jogar, tá vendo que tá crescendo. Caramba, ganhei aqui 5 mil. Nossa, agora eu quero 6. Aí vai lá e joga. Aí vai jogando. Até perder tudo. Mas comenta aí, galera, o que você acharam desse vídeo aí. Continua dando vídeo lá pra vocês, expandindo a programação do canal. Vou deixar outro vídeo aqui, ó, que eu continue assistindo. Deixa muito like, muito comentário aí. A gente se vê nos próximos vídeos. Tamo junto. Falou e tchau.